Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Hoje nós vamos falar sobre Cleópatra. Eu ativei o arquétipo da Cleópatra e eu vim trazer para vocês no vídeo de hoje como é que está sendo a minha experiência com esse arquétipo. Eu estava muito ansiosa quando eu coloquei a Cleópatra e eu trouxe para vocês. Eu anotei tudo que eu observei, que eu senti, que eu vi de diferença nos 7 primeiros dias, ativando ele, com ele ativado. Hoje deve fazer uns 8 dias, mais ou menos, que eu estou gravando esse vídeo. 8 ou 9, né, que eu estou com esse arquétipo, mas eu anotei ali todas as informações dos 7 dias que eu passei com ele. Eu anotei aqui para eu poder não esquecer de nada. Vocês já sabem que quando eu vou ativar um arquétipo, eu observo bastante qual energia eu quero absorver e eu quero que esse arquétipo traga para a minha vida. Como vocês sabem, os arquétipos eles têm tanto o seu lado sombra quanto o lado luz, né? E é óbvio que a gente ativa um arquétipo para ele contribuir com aquele lado luz dele na nossa vida, né? Para os nossos sonhos, para os nossos objetivos. E por que eu escolhi o arquétipo da Cleópatra? Desde o início do ano, e para esse ano de 2025, eu coloquei como meta para mim trabalhar o meu feminino, sabe? Trabalhar essa questão da vaidade, trabalhar mais o poder pessoal, o me sentir mais bonita, o cuidar mais de mim, o cuidado mesmo, o me amar, sabe? O se amar. Tem até uma série aqui de vídeos no canal que é sobre se amar, e porque é realmente nesse momento que eu estou, de aprender a receber, porque o feminino, ele recebe, sabe? Recebe ajuda, ele tá ali aberto para o receber, o magnetismo está ali conectado com o feminino. Então, eu escolhi trabalhar essa questão né, o meu feminino, o meu lado feminino, nesse ano de 2025. Então, desde lá, do início, quando eu comecei a ativar os arquétipos esse ano, sempre tinha um arquétipo ali que eu colocava com essa intenção, para ele atuar nessa área minha do lado feminino. No início, eu ativei o arquétipo da Imperatriz, tem vídeo aqui no canal falando sobre ele, que depois eu desativei. E eu ativei antes da Cleópatra o arquétipo da sereia, mas não deu muito certo para mim. E eu vou fazer um vídeo que vai sair, o vídeo que vem depois desse. Eu vou falar sobre o arquétipo da sereia, qual foi a minha experiência e por que eu desativei ele. Mas eu queria ainda um arquétipo para trabalhar essa área em mim. E me veio o arquétipo da Cleópatra. De acordo com os elementos que ela atua, porque o arquétipo da Cleópatra, ele é muito elemento terra e elemento ar, percebe? E eu tenho muita terra no meu mapa, eu tenho pouco ar no meu mapa, então eu observei que, além dela trazer essa questão da vaidade, do magnetismo, para mim, né, desse poder pessoal, do magnetismo pessoal que ela traz, ela ia trazer também o ar com a questão da estratégia. Ela tem um lado sombra que pode ser uma frieza, percebe? Mas para quem está muito no emocional, e eu estava, no vídeo da sereia vocês vão entender melhor, eu falei, bem, isso vai ser bom para mim, de certa forma, trazer o racional, trazer mais a razão para as minhas tomadas de decisão, não somente com relação à minha aparência, ao meu corpo, a essa questão da vaidade e do magnetismo, mas para todas as áreas da minha vida. Eu falei, ela vai contribuir comigo nessa questão, né? Intencionei ali para ela atuar nessa área também e tirar um pouco da sensibilidade, né, da água, né, tirar um pouco das emoções, de agir pelas emoções, de estar com as emoções muito afloradas. Foi essa a minha intenção quando eu ativei esse arquétipo no dia 4 de agosto, agora tá bem recente. E vamos lá, isso foi porque eu escolhi, eu anotei aqui o que eu tinha para falar para vocês para não esquecer de nada. Esses foram os motivos que eu escolhi o arquétipo da
Cleópatra. Foram os meus objetivos, tá? Principalmente porque os elementos dela são terra e ar, mais, né? E eu estava precisando do elemento ar, por mais que eu tenha muita terra, eu tenho terra no meu mapa, mas eu achei que ela ia contribuir para dar uma aterrada ali, para materializar, para realizar mais as atividades no meu dia a dia com essa estratégia mais na razão, sabe? Por mais que no meu combo, olha eu dando spoiler aqui para vocês, por mais que no meu combo de arquétipos eu também coloquei o imperador, vou fazer um vídeo aqui também para vocês com como está sendo, né, a minha experiência com ele, mas eu falei, nossa, vou trazer, vai ser importante para mim trazer a Cleópatra, sabe? E já vou adiantando que tá sendo muito bom. Então vamos lá. Primeiras impressões que eu tive nesses 7 dias, os primeiros 7 dias utilizando a Cleópatra. Eu me senti mais vaidosa. Desde lá no início, que eu comecei com a Imperatriz, depois eu fui pro arquétipo da sereia, eu já comecei a incluir no meu dia a dia alguns hábitos para eu me cuidar mais. Porque, gente, eu nunca fui uma pessoa de muito autocuidado, sabe? Vou passar um creme, hidratar a minha pele ali sempre, todos os dias. Não tinha esse hábito. Fazer a unha, estar sempre ali com a unha esmaltada, pelo menos. Nunca tive. Apesar de, quando eu fazia, eu gostava, eu me sentia bem, percebe? Mas não era uma prioridade para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia falta. Eu gostaria de aflorar mais esse meu lado. Então, desde ali no início, desde quando eu comecei com a Imperatriz, eu coloquei alguns hábitos, eu iniciei hábitos, como esse de todos os dias hidratar a minha pele, cuidar mais da pele, porque né, a idade vai chegando. Então, de cuidar mais da pele. O meu cabelo, nos últimos anos, ele mudou demais. Meu cabelo, ele era mais liso, vamos dizer assim. E eu não tinha tanto cuidado, não precisava. Eu lavava meu cabelo com shampoo e tava tudo certo. Ele secava maravilhoso, sabe? Mas com o tempo, eu fui percebendo que ele foi mudando. De uns anos pra cá, eu acho que de uns 5 anos pra cá, e eu nunca me importei muito de aprender a cuidar melhor dele dessa fase que ele tá agora. E esse ano eu falei, não, eu vou cuidar mais do meu cabelo. Eu quero trazer essa questão do autocuidado e do feminino também por conta disso. De cuidar do cabelo e tudo mais, de aprender a cuidar. Porque eu queria utilizar o meu cabelo, ele natural. Eu queria gostar e me sentir bem com o meu cabelo, com ele natural, sem precisar usar um secador, sabe? Por exemplo, hoje ele não está 100% do que eu gostaria, mas ele está aqui natural. Eu não precisei utilizar um secador, sabe? Para secar ele, para ele ficar mais alinhado. Poderia estar mais alinhado? Poderia, mas estamos chegando lá. Mas eu tô gostando, assim, do resultado, e eu vou experimentando, sabe? Eu tô sentindo gosto, prazer em fazer isso. Então, isso veio desde lá os meus primeiros arquétipos, mas nesse da Cleópatra eu senti mais, sabe? E a Cleópatra, ela traz uma vaidade e um autocuidado mais maduro, sabe? Mas que eu também senti um pouco lá na Imperatriz, tá? Na Sereia foi diferente, e aqui na Cleópatra voltou esse autocuidado e essa vaidade de uma mulher madura, sabe? De uma maturidade, num lugar de maturidade, sabe? E foi muito legal ver essa diferença. Então, eu tô sem preguiça para autocuidado, para, por exemplo, passar os meus hidratantes, lavar o rosto, cuidar do cabelo, fazer a unha, por exemplo, uma coisa que foi muito que eu observei muita diferença nesse tempo que eu tô utilizando a Cleópatra foi com a questão das unhas. De estar com elas sempre bem feitas. Gente, eu não tenho preguiça. Tipo, o meu esmalte, ele descasca muito rápido, porque a gente fica fazendo coisas de casa e, né, você tá ali lavando uma louça, utilizando muita água e tal, fazendo muitas atividades, e daí acaba que vai descascando e já começa a me incomodar. Então, praticamente, vamos dizer, de 3 em 3 dias, ou eu esmaltei hoje, que eu não costumo tirar minha cutícula, há muito tempo que eu não tiro cutícula.
Então, é limpar a unha, né? Lixar, cortar tal. E esmaltar. Então, eu faço hoje. No quarto dia, por exemplo, eu já tenho que esmaltar de novo se eu quiser ficar com ela assim, bonitinha. Igual tá hoje. E eu não tenho sentido preguiça. Sabe? Antes eu falava, ai, nossa, vou ter que sentar, vai demorar muito e tal, pra poder fazer. Sabe aquele. Você vai deixando? Ah, não, que não sei o que, depois eu faço e tal. A unha tava ali, limpinha, cortada, lixadinha, tudo certo. Sempre teve assim. Mas o pintado, e eu gosto de estar com a unha pintada, sabe? Então eu senti essa questão de não ter preguiça pra vaidade, sabe? De não ter preguiça pra me cuidar, de passar um hidratante no corpo com mais frequência, ainda mais agora que tá nesse tempo aí no inverno e tudo mais. Então eu percebi isso. E outra coisa, assim, que para algumas pessoas pode não fazer diferença, mas para mim, naquele momento, quando aconteceu, gente, falei, isso é o arquétipo da Cleópatra atuando aqui na minha vida, atuando em mim. Porque eu tinha acabado de tomar banho e tal, e sempre depois que eu tomo banho, quando eu tomo banho, eu lavo meu rosto com um sabonete específico pro rosto e tudo, aí lavo o rosto, o pescoço e o colo, né? E depois que eu saio do banho ali, me seco e vou lá e passo hidratante no rosto, no pescoço e no colo, pra deixar ali o tempinho pra ele secar e depois eu me vestir. E nesse dia, quando eu saí do banho e eu parei assim na frente do espelho pra poder, tinha me secado, parei na frente do espelho pra poder passar o meu hidratante, o meu olhar, ele foi direto no meu colo e instantaneamente me veio um pensamento assim, nossa, como o meu colo tá bonito. Nossa, como eu tô me sentindo bonita. Gente, foi assim, tão, tão inesperado aquele pensamento e aquele sentimento que eu tive por mim mesma de ali naquele momento tá me amando, sabe? Tá amando minha aparência, de olhar aqui pro meu colo, não sei, de estar hidratado, de estar bem cuidado e tudo, né? De sentir ali uma diferença na minha pele, que foi o arquétipo da Cleópatra que fez isso. Porque, né, todos os dias eu fazia a mesma coisa, ia lá, olhava essa mesma área, passava meu hidratante normal e nunca tinha acontecido isso, sabe? Mas nesse momento, eu falei, cara, eu me senti bonita. Não que eu não tivesse me sentido bonita, mas foi um olhar diferente que eu tive comigo mesma. Vocês entendem? Conseguem perceber? E foi ali naquele momento, eu falei, cara, que legal. Que legal. E foi o arquétipo da Cleópatra que me trouxe isso, sabe? E eu acho que é tipo um empoderamento de você olhar, de você se achar poderosa, de você se achar bonita, de você se achar confiante, sabe? Esse tipo de sentimento veio. E olha só, em menos de 7 dias, porque foi. Eu acho que isso deve ter acontecido tipo no terceiro dia, sabe? Utilizando o arquétipo da Cleópatra. Então foi muito legal. Eu vi uma mudança nos meus pensamentos e nos meus sentimentos. E desculpa se eu tô sendo repetitiva, mas vocês vão entender melhor no vídeo da sereia, que eu vou guardar para explicar melhor para vocês nesse vídeo, que vai ser o próximo que vai entrar aqui no canal. Mas eu tava sentindo que eu estava muito na emoção, né? E logo assim que eu ativei esse arquétipo, eu já mudei mais para a razão. E isso me confirmou muito, foi muito importante e muito interessante, porque vocês sabem que eu pratico autoconhecimento a todo tempo, né? Quando a gente começa no autoconhecimento, a gente está sempre ali praticando, observando e tudo mais. E foi muito perceptível o como que os arquétipos podem atuar nessas áreas, né, da nossa vida. E com esses dois arquétipos da sereia e da Cleópatra, eu vi isso muito claramente na minha experiência, tá? Então, com o arquétipo da Cleópatra, trava a língua, eu me senti mais utilizando muito mais a minha razão, sabe? Para as coisas. Eu saí um pouco do emocional e isso foi muito bom para mim. Gostei muito. Eu observei mais pensamentos estratégicos sobre questões da vida, no dia a dia. Sabe aquelas coisas que às vezes você está adiando, porque na verdade você está ali mais com o sentimento do que com a razão? Não, pensando bem aqui,
realmente eu tenho que tomar essa decisão, realmente eu tenho que ir por esse caminho, realmente eu tenho que fazer isso, porque vai ser melhor. Mas aí você vai adiando, você vai deixando e tal, porque você tá ali com seu sentimento. Entende? Não. Eu comecei a tomar as decisões estratégicas. Um exemplo. Vocês sabem que agora eu moro em São Paulo, me mudei há pouco tempo, e a gente morava no sul de Minas Gerais. E nós já estamos há algum tempo, eu já estava pensando, eu com meu esposo, de retornar, passar uns dias em Minas, um mês mais ou menos, por quê? A gente tem que fazer os cachorros, nós temos 2 cachorros, 2 pets, e eles têm que fazer limpeza de tártaro, tem algumas coisinhas para eles fazerem. Ah, Jailma, mas não tem veterinário aí em São Paulo, né? Cidade enorme, não tem veterinário em São Paulo? Tem. Só que o veterinário deles acompanhou eles durante 5 anos. A nossa cachorrinha pequenininha, ela estranha muitas pessoas, tipo, quando vem em casa, quando ela vai no veterinário, e ela, de certa forma, já estava acostumada com a veterinária, né, dela. Então, eu pensei assim, mas eu tava adiando isso, porque eu tava, caramba, eu já tô, né, já tá instalada aqui, e daí se for para passar um mês lá em Minas, aí tem que levar tudo de coisa de trabalho, né, porque o trabalho não vai parar, não é férias, tem que levar tudo de trabalho, aí você pensa na viagem que é viajar de carro, né, com 2 cachorros, e por conta dessas questões, de eu deixar muito mais o emocional à frente, entende? Eu tava adiando. Meu esposo vinha e falava, vamos pensar, tal, vamos ver. Cara, nessa semana com a Cleópatra, assim, parece que do nada eu comecei a pensar mais racionalmente nisso. E aí comigo mesma, eu com meus botões, eu pensando, nossa, realmente vai ser muito melhor ir para Minas, passar um tempo lá, para os cachorros fazerem todos os procedimentos que eles têm para fazer com o veterinário lá, porque é melhor, porque, né, já conhece eles. Eu aproveito também, vejo amigos e pessoas, né, que eu tô com saudade, obviamente. Cara, eu mudei a minha perspectiva. Eu comecei a pensar mais estrategicamente, porque realmente estrategicamente vai ser bom, né? Principalmente para os cachorros e tudo mais. Aí eu já comecei a pensar, nossa, e também eu posso gravar esse vídeo ou aquele vídeo. Nossa, já começou a aparecer ideias para mim, sabe? E até mesmo questões de trabalho. E aí eu falei, nossa, que maravilha, porque eu trabalho em casa, graças a Deus, tenho essa possibilidade de ir para lá. O meu marido, ele trabalha CLT, então ele vai ficar em São Paulo, né? Vai ficar naquela ida e vinda no período que eu estiver lá, que eu vou ficar lá no período que for suficiente para resolver as questões dos cachorros, sabe? E aí é isso. E aí eu parei, eu analisei, eu falei, cara, o meu emocional com relação a essa questão não sobressaiu. O que sobressaiu foi o meu pensamento estratégico. E foi muito interessante ver essa mudança. E foi o arquétipo da Cleópatra atuando. Então, nessas questões, mudou bastante. Em outras também. Ah, outra questão. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Pensei aqui agora. De confiança. De confiança. Vocês sabem, eu já comentei aqui com vocês, que desde o início do ano ali, desde o início do ano, fevereiro, mais ou menos, eu comecei a aprender tarô. Eu comecei a fazer um curso de tarô para começar a atender como taróloga. Né, que o tarô chegou aí na minha vida, eu posso até fazer um vídeo sobre isso, que foi muito, muito... parecia kármico, assim, sabe? A história. Comecei a fazer o curso de tarô e tô de lá para cá estudando, praticando, aprendendo cada vez mais o tarô, né? Essa parte intuitiva do tarô e tudo, todo dia eu pratico, enfim. Só que o meu lado sábia, o meu lado do meu arquétipo sábia, né, que eu tenho um pouquinho ali tendenciando, sempre fica assim, não, vou estudar mais um pouco, vou ler mais esse livro, vou fazer mais um curso para me aprofundar mais, para oferecer os meus serviços, as minhas leituras como taróloga. Ok. Ainda não tinha colocado data para, não, a partir do mês tal eu já vou começar os meus atendimentos como taróloga, tá tudo certo. Não tinha ainda, entende? Porque, nossa, não, vou estudar mais um pouco, vou fazer mais um livro, vou praticar mais um pouco. Aí, ok. No último final de semana que a gente foi na casa de um amigo nosso, que era aniversário dele, e ele também é ligado nessa questão de tarô, gosta também,
é tarólogo, né, também. E chegando lá, sempre rola umas leituras de tarô, a gente tira e tal, para as nossas questões, a gente conversa ali e tudo mais. E aí, naquele dia, que foi agora, no último final de semana, foi há poucos dias, há 3 dias, 4 dias, eu me senti muito confiante. Nas leituras, eu olhava intuitivamente e, nossa, não, isso aqui significa isso e tal, e tirava uma leitura para ele, falava com ele, nossa, tá ótimo. Gente, eu me senti confiante. E ali naquele momento, eu vi que eu estava preparada, sabe? Olha, você já está preparada, você sabe, entendeu? Me veio ali uma confiança e eu consegui me ver atendendo, eu consegui me ver fazendo leituras para outras pessoas e estando bem, confiante com aquilo, naquela situação, naquela posição. E isso foi o arquétipo da Cleópatra. Eu tenho certeza. Essa confiança, sabe? Esse poder pessoal, essa confiança de confiar nas suas habilidades, confiar no seu saber, muito mais. Não que eu não confie, mas muito mais, sabe? Então, já coloquei uma data de quando eu vou iniciar as minhas leituras. Então, se preparem, provavelmente aí para setembro já vai estar liberada as leituras de tarô. E eu tô muito animada mesmo. Então, também foi por conta do arquétipo da Cleópatra. Gente, 7 dias. 7 dias, uma revolução aí. Mas o que eu anotei aqui? Eu me senti mais aberta para receber ajuda. Essa era uma questão que eu queria muito trabalhar em mim. Eu sempre estive mais nessa posição de estar forte, de não, pode deixar que eu carrego peso. Nunca tive questões com isso. Eu sempre me colocava ali na posição do não, pode deixar que eu vou fazer. Vou carregar, vou não sei o quê, vou fazer. Entende? E eu não me sentia, sinceramente, tão confortável nessa questão do receber ajuda, de ter alguém fazendo alguma coisa por mim. Lá há muito tempo, antes até de eu começar no autoconhecimento, isso era muito mais forte em mim. Eu acho que até depois que eu me casei, que começou a mudar um pouco, eu comecei a, não, ok, eu posso ser cuidada, eu posso receber ajuda, sabe? O autoconhecimento isso foi melhorando ainda mais e eu entendi que esse seria um bom momento para trabalhar isso ainda mais junto com essas questões do feminino. E eu me senti muito mais aberta e muito mais receptiva para receber ajuda. E ocorreram, né, algumas coisas. Fiz uma compra no mercado, a pessoa veio entregar. Óbvio que eu poderia carregar aquelas compras, mas aí a pessoa nem perguntou, não, pode deixar que eu levo pra você até o elevador. E na hora eu ainda... Sabe quando não é tão natural pra você? E na hora eu ainda pensei, obrigada. Aí o cara veio e trouxe. Gente, em outro momento, nada, deixa que eu carrego. Realmente eu podia carregar, não era um peso assim extraordinário. Mas eu me coloquei na disponibilidade, na permissão para receber aquela ajuda, sabe? Na permissão para receber um elogio e me sentir confortável com aquilo. Então, esses 7 dias foram muito, muito, muito gratificantes, reveladores para mim. Tá sendo uma experiência muito boa essa semana e esse tempo que eu passei com o arquétipo da Cleópatra até agora. E eu espero que vai melhorar cada dia mais. Mais pra frente, que eu vou esperar mais um pouco, né? Que é sempre bom a gente ir observando. E eu vou trazendo aqui pra vocês essa experiência, como eu pretendo ficar com esse arquétipo por pelo menos 1 ano. Todos os arquétipos do meu campo de arquétipos, eu estou escolhendo ficar com eles por pelo menos 1 ano, para sentir bem a energia deles, sabe? Para observar bem as mudanças que eles vão trazer para minha vida e contribuir para minha vida em todas as áreas que eu intencionei cada um ali quando eu ativei eles. Então foi muita contribuição, principalmente nessa questão da vaidade, de tudo mais. Por exemplo, teve um dia que... E eu tô nessa, né, de me arrumar, de me perfumar, de me sentir bem, né, em casa, e eu trabalho de casa, é importante, né? E aí teve um dia que meu marido ia voltar, pra almoçar, era no final de semana, na verdade, ele foi fazer alguma coisa fora, foi no último final de semana, ele foi fazer alguma coisa fora e ia voltar bem ali no horário de almoço pra gente almoçar e tudo mais, né, ficar em casa. Acho que foi no sábado. E aí, eu tomei banho, foi o momento ali que eu fui, tomei banho, me arrumei, né, aquele período da manhã, coloquei meus acessórios,
passei perfume, tudo. E aí, quando ele chegou, ele olhou assim pra mim e falou: Nossa, você tá muito arrumada, tá? A gente vai ter que comer fora, só pra aproveitar aí que você tá tão arrumada. E aí eu falei: Gente, olha só como que as coisas mudam. O fato de eu estar arrumada, e ele é uma pessoa. E, gente, a minha luz aqui, ela parou. Então, vamos mudar um pouquinho aqui, vai ficar um pouquinho mais escuro pra vocês o vídeo. Mas enfim, mas já tô finalizando. Ela desligou, descarregou a bateria. Enfim. E aí ele já é uma pessoa que observa, né, que elogia e tudo mais, mas são pequenas coisas que o meu ouvido e que eu recebo de uma forma diferente, que eu tenho observado, e é por conta do arquétipo da Cleópatra, sabe? E eu estou me sentindo mais assim mesmo, mais confiante, com mais interesse em me arrumar mais, em cuidar mais de mim, em todas as áreas, desse pensamento estratégico. Essas foram as minhas primeiras observações e, né, que eu observei nessa primeira semana com o arquétipo da Cleópatra. Se você já utilizou o arquétipo da Cleópatra, me conta aqui nos comentários como é que foi sua experiência, o que você observou ali que foi mais impactante para você, vamos dizer assim, uma mudança, né, que ela trouxe para a sua vida. Curte esse vídeo se você gostou aqui do conteúdo, lembrando que o próximo vídeo vai ser o vídeo da sereia, e eu vou trazer um pouquinho mais de conteúdo sobre arquétipo também, que eu tô gostando muito desse universo, tô estudando, tô praticando, tô observando ali para trazer mais conteúdo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal para você receber aí as notificações dos próximos vídeos, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!